Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de geografia. A gente vai começar com as correções, da última atividade, certo? E assim que a gente acabar as correções, eu volto com o nosso novo conteúdo, tá bom? Lembrando que vocês podem pausar o vídeo sempre que sentir necessidade, tá? A correção vai estar passando aqui no vídeo, certo? E vocês podem pausar. Então, vamos começar as correções. Então, meus amores, nós encerramos a correção. Agora vamos entrar no nosso novo conteúdo, né? Primeiro vai ser sobre degradação, tá? Que é da página 133 até a página 136, certo? Aqui tá dizendo que quando os portugueses chegaram ao Brasil, apenas os nativos viviam aqui, né? No caso, os indígenas. Eles tinham muito cuidado com a natureza e só usavam a floresta quando precisavam, né? No caso, para construir canoas, arcos, flechas, a moradia, artesanato, etc, tá? Coletavam frutos e caçavam animais, mas só o tanto que precisassem. Os portugueses começaram a derrubar o pau-brasil, né, que é a árvore nativa do nosso país, com o intuito de exportá-la. Essa árvore era encontrada em grande quantidade no litoral brasileiro. Além dela, outras espécies de vegetação foram derrubadas para que se construíssem casas, estabelecimentos comerciais, se iniciassem plantações, etc. A vegetação é muito importante para os seres vivos, né? É ela que nos fornece alimento, sombra e ar puro, né? Ela regula o clima e torna a temperatura mais amena. Quanto mais o ser humano devasta as matas, mais problemas climáticos e no solo vão surgir. As raízes das plantas protegem o solo dos efeitos nocivos da erosão e evitam deslizamentos de terra decorrente de pesadas chuvas. É importante lembrar que a vegetação de um lugar, ela abriga inúmeras espécies de animais, né, também. E que quando essa vegetação é destruída, esses animais ficam sem ter onde morar, tá? Sem o seu habitat. Aqui nós vamos ver o mapa, né, da vegetação brasileira, que foi destruída desde a chegada dos portugueses em 1500. Então, nós temos ali em cima o primeiro mapa, né, que foi o mapa de 1500. Vocês estão vendo toda essa área verde aqui, né? A maior parte dessa área verde aqui é Mata Atlântica, certo? Aqui nós vamos ter uma parte bem pequena de Mata Atlântica. Olha o que sobrou, né? Quase nada comparado ao ano de 1500. Esse mapa aqui de baixo já é de 2018, né? Então, vocês viram quanto foi devastada a Mata Atlântica, certo? Aqui tá falando, né, de alguns dos efeitos, né, de poluição, de devastação do meio ambiente, que a gente acabou de falar sobre a destruição de matas, e agora vamos falar da poluição, né? Tanto a poluição do ar quanto a poluição das águas. Da poluição do ar, que é causada por indústrias principalmente, né? Diz que quando nós transformamos a matéria-prima em um produto industrializado, muitas vezes há liberação de gases, né? Que prejudicam os seres vivos e poluem o meio ambiente. Para diminuir os prejuízos causados ao ambiente, é importante que sejam usados filtros de ar nas chaminés das fábricas e indústrias, né? Também acontece de algumas indústrias despejarem a água, né, usada no processo de transformação dos produtos nas águas dos rios. Ou seja, essas águas elas são sujas, né? São despejadas nas águas dos rios, certo? Essas águas muitas vezes têm produtos químicos. Antes de ser jogada nos rios, elas deveriam passar por um tratamento, né, para retirar toda a poluição dela, tá? As indústrias também produzem muito lixo, certo? Tem a poluição das águas, como a gente estava falando agora, que as próprias indústrias, né,
podem jogar águas sujas nos rios, tá? Mas fora isso, a gente tem também os agrotóxicos, né, que são utilizados para combater as pragas em lavouras, contaminando o solo, certo? E quando chove, a água que vai parar no rio vai misturada, né, com esses produtos que contaminam tanto os rios quanto contaminam também os rios quanto os peixes, né? Outro problema de contaminação das águas do rio é pelo uso do mercúrio, tá? Que ela é uma substância que é usada por garimpeiros para separar o ouro das pedras, né? Então, vocês sabem, alguns materiais, minerais, né, são retirados das águas. E para poder diferenciar as pedras, né, que tem no rio das pedras preciosas, dos metais preciosos, se usa o mercúrio, tá? Só que o mercúrio é um poluente, né, que acaba afetando os rios, né, e os animais que vivem ali nesse rio, certo? Nas grandes cidades, as pessoas irresponsáveis, elas jogam lixo nas margens dos rios, né? E em muitas cidades, o esgoto sem tratamento é jogado diretamente no rio, o que deixa suas águas sujas e contaminadas. Quando as águas dos rios estão sujas, poluídas ou contaminadas, não se pode utilizá-las. Os peixes morrem sem oxigênio ou contaminados pela toxicidade, certo? Temos mais um pouco sobre poluição do ar, né? Como a gente viu, as indústrias, elas poluem o ar, mas também tem os automóveis, né? Que eles emitem gases, né? Que podem poluir o meio ambiente, tá? Além das chaminés das indústrias. Quanto mais veículos e máquinas movidas a combustão de gasolina, diesel, né? Ou outros combustíveis fósseis estiverem em atividade, mais danos são causados à atmosfera. O lixo, né, que é tudo aquilo que nós queremos descartar, as indústrias produzem, né, em grande quantidade, certo? O lixo, ele pode ser tanto orgânico quanto inorgânico. O lixo orgânico, eles são restos de comida, casca de fruta, etc. Já o lixo inorgânico, eles são vidros, papéis, metais, certo? Muitas vezes nós podemos reaproveitar o lixo, certo? O lixo orgânico, ele pode ser usado para adubo de plantas, ou seja, né, o adubo orgânico. Para isso, deve ser composto apenas por material orgânico. O lixo inorgânico pode ser reaproveitado, né, como é o caso das latas e do papel, que podem ser reciclados, né, e reaproveitados pelas indústrias, né. A gente sabe também que o que é muito reciclado são os materiais plásticos, né, como por exemplo as garrafas PET. Então a reciclagem ela é muito importante para diminuir o acúmulo de lixo, certo? A gente vai falar agora um pouco de preservação, né? A gente falou sobre a devastação, agora vamos falar sobre a preservação, ali na página 139, tá? Dizendo que o homem antigo, ele vivia em um ambiente simples, que não tinha estrada, não tinha prédio e não tinha poluição também. Aos poucos, a vegetação densa, né, das nossas matas foi dando lugar a diversas construções. Os vegetais são muito importantes para os seres vivos. Quando destruídos a vegetação, aumentamos as chances de problemas ambientais, tá? Os vegetais, eles nos fornecem alimento e nos fornecem ar puro, né? Como a gente já falou anteriormente. As copas das árvores, elas evitam que os pingos de chuva caiam com muita força sobre o solo. As raízes seguram o solo, evitando deslizamento de terra, principalmente em encostas e inclinações. As atividades, né, da pecuária e da agricultura também prejudicam o meio ambiente, né? A derrubada, né, das árvores das regiões para fazer plantações e criar pastos, por exemplo, né? Também são um problema. Devemos preservar o meio ambiente. A preservação traz benefícios ao homem e à natureza. Existem outras, né, áreas, existem áreas de preservação ambiental onde é proibido qualquer atividade humana, certo? Geralmente a gente chama de reserva ambiental, né? Que são lugares onde não pode caçar e onde não pode desmatar, certo? Nem derrubar nenhuma planta, tá? Existem áreas em que é permitida a ocupação, como é o caso das comunidades indígenas e quilombolas, tá? Essas são duas comunidades que utilizam-se da natureza para sobreviver, mas eles utilizam de forma consciente, né? Sem o consumo excessivo, certo? Então eles não derrubam árvores excessivamente, nem matam animais excessivamente, eles só tiram da natureza o que eles precisam para sobreviver. Então por isso que em algumas reservas, alguns lugares que são considerados como reservas ambientais, é permitido a ocupação de indígenas e de quilombolas, tá? Aqui tem algumas dicas de preservação ambiental.
como, por exemplo, economizar água, economizar energia elétrica, zelar pela vegetação local e pelas árvores, são coisas que a gente pode fazer, certo? Cada um pode cuidar, né, da natureza ao seu modo, né? Se você pensar que cada pessoa fizer a sua parte, nós vamos ter um planeta muito melhor, nós vamos ter uma população inteira cuidando do nosso planeta, certo? Aí vamos ter agora as atividades sobre degradação. Da página 137 e a página 138, e de preservação é da página 141 até a página 144, tá? As atividades, no caso a correção, né, vai ser passada agora, aqui no final dessa aula. Vocês podem fazer as atividades e no final vocês voltarem para o vídeo, né, e darem uma conferida aqui no finalzinho desse vídeo nas correções. Então, vocês também vão fazer a mesma coisa, podem pausar o vídeo caso sintam necessidade, tá? Então, nosso conteúdo de geografia, né, toda a nossa disciplina de geografia está terminando. Nós vimos nossos últimos conteúdos. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar ao máximo possível dos conteúdos de geografia, certo? E sempre estejam ali com o livro ao lado, né? Sempre estejam olhando de novo a videoaula, caso tenham alguma dúvida na hora de executar as tarefas, tá? Então, meus amores, é isso. Um beijo, se cuidem.